Bora, 165 de 365 flexões, mais um dia de desafio, uma flexão a mais a cada dia. Isso quer dizer que aumenta uma flexão todo dia que passa, indo aos poucos. Vambora, já acompanha, tô nos 165 dias, já foram mais de 13 mil flexões, chegando a quase 14 mil. Ah, e se fosse fácil, tava todo mundo fazendo, todo mundo conseguia. E essa que é a dificuldade do desafio, fazer alguma coisa por tanto tempo, com tanta constância e sempre evoluindo e tendo uma dificuldade a mais. Já se acompanha, já curte, segue e vamos, tamo junto.